E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu vou falar sobre um anime onde jovens de um clube de literatura ganham poderes extraordinários. O anime de hoje se chama Ino Battle. Lembrando que eu sempre deixo o nome do anime na descrição do vídeo, então caso você não tenha memória fotográfica, basta pegar o nome na descrição ou me indicar nos comentários que talvez eu te responda, ou talvez uma pessoa muito amável e adorável vá lá e te ajude. Essa história começa apresentando os 5 membros do clube de literatura, que são 4 garotas e o personagem principal. O nome do protagonista é Andou, do verbo andar. Esse protagonista é um otaku que fica se passando por personagem de anime. Não só isso, mas ele acredita que um dia irá despertar algum tipo de poder. Tomoyo, uma das garotas do clube de literatura, diz que ele é estranho e que ele deveria parar com isso, pois isso já estava incomodando a todos. E todas as outras garotas concordam com isso. Porém, para surpresa de todos, uma luz começa a surgir no braço do Andou. Temos então um corte de 6 meses depois, mostrando que todos do grupo agora realmente têm poderes. Então eles começam uma checagem de suas habilidades com o propósito de ver como seus poderes avançaram. Assim, a única criança do grupo chamada Shifuyu e uma garota chamada Hatoko começam a se enfrentar. Vemos então os poderes das duas. A Shifuyu tem a habilidade de criar qualquer coisa que ela imagine. Já a Hatoko pode manipular os 5 elementos: fogo, terra, vento, água e luz. Elas começam um intenso combate, mas vendo que as duas estavam levando a luta a sério demais e usando seus poderes de forma agressiva e que poderiam acabar se machucando, Tomoyo, a personagem de cabelo vermelho, intervém a luta e mostra que a sua habilidade é de controlar o tempo. Ela pode desacelerar, acelerar e parar o tempo, melhor que o Dio. Em seguida, a líder do clube de literatura, que se chama Sayumi, mostra que ela tem a habilidade de restaurar qualquer coisa para a forma original. Depois disso, todos do clube então encerram a checagem de talentos, sem ao menos demonstrar interesse no talento do protagonista. E já que ninguém quer saber como está indo a sua habilidade, o Andou fica muito bolado e diz que estão tratando ele como um idiota. Então, quando o personagem principal iria mostrar a sua habilidade, a presidente do conselho estudantil aparece e acaba o interrompendo. Ela alega que veio fazer uma inspeção, já que ultimamente o clube de literatura está recebendo reclamação por fazer muito barulho e incomodar os outros clubes. Então Andou começa a interpretar um personagem novamente e diz que a presidente não veio para inspecionar o clube, mas sim para monitorar o clube, e que ele já sabia da identidade secreta da presidente. O que ele não esperava é que isso era realmente verdade. Nesse momento, a presidente revela que ela também tem um talento, mas ela só vai contar suas intenções verdadeiras se eles a vencerem em um combate. O Andou então se candidata a lutar com ela e diz que as suas habilidades são suficientes para vencê-la. Então, depois de recitar uma frase clichê de anime, ele mostra que a sua habilidade é criar uma chama negra na sua mão. A presidente também mostra sua habilidade e vemos que ela consegue roubar o talento dos outros. Porém, ao usar as chamas negras do Andou, ela percebe que a habilidade dele é completamente inútil. A chama não queima e nem mesmo emite calor. A presidente, percebendo que ele era fraco, se prepara para enfrentar a próxima pessoa. Mas nenhuma das garotas pretendem usar seus talentos contra ela. E isso acontece pois as garotas perceberam que a presidente do conselho estudantil só podia roubar um talento depois dela ver o mesmo sendo usado. Por isso, a Sayumi vai lá e vence a presidente do conselho estudantil usando somente a força física. Depois da presidente perder, ela revela que despertou a habilidade já faz um mês e que alguém mandou um e-mail para ela falando que o pessoal do clube de literatura também tinha superpoderes. E como ela não entendia sobre esses poderes, ela obviamente foi lá investigar. Ao ouvir isso, o pessoal do clube de literatura fica aflito, pois alguém sabe do poder deles e avisou a presidente disso. Nesse mesmo momento é mostrado que é um personagem de cabelos brancos do lado de fora da escola observando o clube. Depois desses acontecimentos, alguns dias se passam e vemos que o protagonista está escolhendo codinomes de heroínas para as garotas do clube. Nesse mesmo tempo, a presidente aparece e ela revela que leu a carta de amor do Andou e que também tinha muitos sentimentos por ele. Nesse momento, a gente descobre que o protagonista tem um pequeno harem, já que todas as garotas do clube demonstram sentir ciúmes. Em seguida, o Andou conta que tudo isso é um mal entendido e que a carta que ele mandou era só um nome que ele tinha criado para o poder da presidente. Mas a presidente não percebeu isso e continuou pensando que aquilo era uma declaração para ela. Após ela ficar perseguindo o Andou, ele acaba contando a verdade. E apesar dela ficar triste, no fim, eles viram amigos. Um tempo depois, o protagonista acaba perdendo seu livro onde ele escrevia suas histórias e nomes de heróis e habilidades. Enquanto isso, vemos que apesar de todas as garotas do clube acharem o Andou do verbo andar um idiota, todas elas o respeitam, pois sabem que ele é uma pessoa muito gentil. E o Andou, em busca do seu livro perdido, acaba entrando em um clube e lá ele acaba se encontrando com um cara de cabelo branco. Esse carinha era o mesmo que estava observando o Andou e seu clube, e o nome dele é Hajime, e ele tem uma personalidade muito parecida com a do protagonista, um otaku que acredita ser uma entidade poderosa. Depois de umas conversas, o protagonista descobre que o Hajime é o irmão da Tomoyo que saiu de casa. No fim da conversa, o Hajime se prepara para ir embora, mas ele só vai depois de dizer uma frase de efeito, alegando que o caminho dele e do Andou iriam se cruzar. No dia seguinte, vemos que a Shifuyu está tendo problemas com a sua amiga de escola, pois atualmente ela está dando mais prioridade aos amigos do clube de literatura. Infelizmente, a Shifuyu e a sua amiga acabam brigando, e depois disso a Shifuyu vai para a casa do Andou, e ela acaba entrando no quarto do Andou no momento em que ele estava só de cuecão. Depois de ver a linda cueca, a Shifuyu pede ajuda
ajuda dele e o teleporta para a casa dela. Nesse momento a amiga dela aparece e acaba vendo o Andou só de cueca. Depois disso ela começa a acreditar que o Andou é um pervertido. Nesse momento a Shifuyu acaba brigando novamente com a sua amiga e o Andou vai lá conversar com a garotinha. E dentre todas as desculpas para explicar o motivo da Shifuyu andar tanto com o clube de literatura e deixar ela de lado, o Andou vai lá e diz à garotinha que ele é um lolicon e que por isso ele vive no pé da Shifuyu. Por conta disso a garota não tinha tempo para outras coisas. Em seguida Shifuyu aparece e também pede desculpas para sua amiga. E a garotinha preocupada com a sua amiga acaba fazendo as pazes com ela. No fim de tudo, todos agradecem a Shifuyu por toda a atenção e por ela manter os poderes dela em segredo. Na idade dela, ocultar os seus poderes da sua melhor amiga é um grande feito, algo realmente difícil de ser feito. No fim, a pequena diz que está muito feliz por ter esses poderes e que ela se diverte muito com todos eles. Depois disso, a história resolve mostrar que a Tomoyo também gosta muito da cultura otaku e que ela está fazendo um mangá para um concurso. Ao descobrir isso, o protagonista chama ela para um encontro, onde acaba rolando um certo clima. Porém, a Hatoko vê os dois juntos e acaba ficando com ciúmes. Alguns dias depois, vemos que a líder do clube de literatura, a famosa Takanashi, está faltando à escola e não está indo mais para o clube. Se não vai à escola, não vai ao clube. Vemos então um flashback mostrando que quando os membros do clube receberam seus poderes, na época a Takanashi deu a sugestão de remover os poderes de todos, usando a habilidade dela que faz tudo voltar à forma original. Porém, o protagonista foi contra isso, e isso acabou resultando numa discussão entre os dois. Na época, eles se desafiaram num duelo, mas a Takanashi o derrotou facilmente. E no momento em que ela tentou tirar o poder do Andou, a garota percebeu que ela não tinha como fazer isso. Na época, a atual líder do clube de literatura queria ser a presidente do conselho estudantil. Porém, ao ganhar esses poderes, a garota decidiu ficar no clube de literatura mesmo. Quando Andou descobre sobre tudo isso, ele passa a acreditar que a Takanashi estava faltando às aulas, pois ela não queria mais ver ele. Se sentindo mal, o Andou chega a pedir perdão para Takanashi, mas ela diz que já superou isso e que graças a ele, ela passou a não odiar esses poderes, e que agora prefere estar no clube de literatura. No fim, a Takanashi diz que só estava faltando às aulas pois estava doente. Do outro lado da tela, vemos que a Hatoko é uma amiga do Andou desde a infância, e que ela sempre gostou dele. Atualmente, a Hatoko estava sentindo ciúmes do Andou, pois ultimamente ele só estava dando atenção para Tomoyo. Por conta disso, ela acabou discutindo com o Andou. A irritação da garota foi tanta que ela acabou fugindo de casa e por um acaso do destino, a Hatoko acabou se encontrando com o Hajime, o irmão da Tomoyo. Porém, por algum motivo, o Hajime desmaia a Hatoko e revela também ter uma habilidade. Em seguida, temos um flashback do Hajime lutando contra um cara. O Hajime, através de uma enganação, dá um golpe nesse cara. Então, o cara ativa sua habilidade. Porém, já era tarde demais, pois o Hajime já havia ativado a sua habilidade e tinha criado um buraco que acabou sugando o cara. Porém, o Hajime não matou o cara e sim apagou suas memórias. Em seguida, é revelado que está acontecendo uma guerra das fadas e que por isso alguns humanos estão ganhando poderes. Essa guerra é como se fosse um show que tem como objetivo entreter as fadas. Também é dito que o último sobrevivente da guerra das fadas vai ter qualquer desejo realizado. Em seguida, a fada que está com o Hajime revela que o cara com quem ele lutou não estava lutando nessa guerra e que tem um tal de grupo chamado Grupo F criando mais pessoas com superpoderes e que esse cara com quem o Hajime lutou provavelmente era um desses caras do Grupo F. Esse tal de Grupo F tem a intenção de acabar com a guerra, já que pelo jeito nem todas as fadas são a favor dessa tal guerra, por isso elas querem acabar com isso. Nessa loucura toda absurda que você não entende nada, o Hajime acaba descobrindo a localização da base desse Grupo F, mas a fada conta para ele que lá tem uma pessoa chamada System e que essa pessoa tem um poder equivalente a Deus. Ela também diz que o comitê da guerra não deu permissão para ninguém atacar esse grupo, e isso acaba deixando o Hajime puto, pois ele só queria lutar. Depois de pensar um pouco, o grupo do Hajime resolve ignorar o comitê e partem para atacar a base inimiga por conta própria. Assim, eles vencem todos da base, porém quando encontram a tal de System, eles veem que ela é uma garotinha com poder invencível. Quando a System ia atacar o grupo do Hajime, de alguma maneira, a garota decidiu fazer parte do grupo dele. Voltamos então para o tempo atual, e é mostrado que o Hajime tinha machucado os olhos por usar lentes de contato, e como ele sabia que no clube de literatura tinha alguém com poderes de cura, ele e o seu grupo sequestraram a Hatoko. Porém, rapidamente eles perceberam que pegaram a pessoa errada, já que não era a Hatoko quem tinha poderes de cura, mas sim a líder do clube. A líder do clube, determinada a salvar a sua amiga, consegue melhorar o seu poder e trazer a Hatoko de volta para a escola. E quando o protagonista estava fazendo as pazes com a Hatoko, ele percebe que a sua habilidade também evoluiu, e agora as suas chamas estão bem maiores. Porém, quando Andou ativou as suas chamas, ele começou a gritar. Do nada, a história segue sem mostrar a nova habilidade do Andou. Em seguida é mostrado então que uma pessoa do grupo F conseguiu fugir do Hajime no dia que rolou todo aquele confronto. O protagonista, vendo que as férias de verão estavam para começar, começa a pensar em usar a sua habilidade até ela evoluir novamente. Mas todas do clube pedem para ele não fazer isso nunca mais, já que da última vez que ele usou seu novo poder, ele quase morreu. Nesse mesmo dia, a Shifuyu revela que está com medo de nunca mais ver os alunos do clube, já que em breve eles vão se formar.
tudo velho. De repente ela chama o protagonista para sair nas férias de verão e também revela para sua amiga que ela está apaixonada pelo Andou. Sabendo disso, a amiga dela tenta fazer de tudo para causar uma má impressão de Andou para Shifuyu, porém ela acaba fazendo o efeito contrário, fazendo assim com que a Shifuyu se apaixone mais pelo prota. Durante esses acontecimentos, a líder do clube também vai para o encontro com o protagonista e tenta seduzir ele, com a ajuda de um dos amigos dele da escola. Porém, é mostrado que esse amigo do Andou também está envolvido com o grupo F. No episódio seguinte, o nosso protagonista conquistador vai no encontro com a Hatouki Tomoyo, onde as duas mostram que amam o protagonista. Enquanto isso, o último membro restante do grupo F vai na casa do presidente do conselho estudantil e rouba o corpo dela. No outro dia, a presidente do conselho estudantil engana Hatouko, rouba a sua habilidade e ataca os membros do clube. Ela também rouba a habilidade da Shifuyu, mas a Tomoyo consegue tirar o grupo dali antes que a presidente continuasse atacando eles. Após fugir, a Sayumi percebe que alguém está possuindo o corpo da presidente, então o Andou resolve se encontrar sozinho com a presidente. Segundo o protagonista, ele tem um plano perfeito para resolver isso usando a sua habilidade. Apesar da Tomoyo ser contra, o resto do grupo consegue convencer ela. Com tudo planejado, o Andou se encontra com a presidente e tenta fazer um tratado de paz, mas vendo que a presidente não queria isso, ele ativa sua nova habilidade. A presidente, com medo, acaba roubando essa habilidade. Nesse momento, ela acaba descobrindo que a nova habilidade dele são chamas negras que queimam o próprio usuário e que nada pode apagar essas chamas. É mostrado então que da última vez que ele usou essa habilidade foi necessário cortar o seu próprio braço. Vendo que não tinha como apagar as chamas, a mulher que está possuindo o corpo da presidente acaba desfazendo a sua habilidade e voltando para o corpo original. Depois disso, o Andou consegue salvar a presidente e consegue tirar as chamas do seu braço. É mostrado também que o amigo do protagonista não era do grupo F e que ele estava querendo se divertir com um clube de literatura. Porém, o Hajime dá um aviso e diz para ele que ninguém pode mexer com um clube de literatura. Então se passa um tempo e vemos que a Hatouko e a Tomoyo revelam que gosta do Andou uma para a outra e que uma delas iria conquistar o coração dele. Enquanto isso, o Andou está preocupado com a Shifuyu, já que ela é uma criança envolvida no meio disso tudo. Sabendo de tudo que está acontecendo, ele sabe que ela pode acabar se envolvendo em coisas sérias. Mesmo sabendo disso tudo, o Andou decide manter os poderes de todos ali, já tá usando, vamos continuar, galera. Então o Andou apenas diz a ela que acredita que os poderes que eles ganharam não foram feitos para machucar, nem para proteger ninguém. O único objetivo do poder deles é ser legal. E a história se encerra com a Tomoyo dizendo que eles não eram diferentes de nenhum adolescente comum, e que eles eram apenas estudantes com algumas habilidades. O que você entende de toda essa história? Nada, é algo bem complexo e a bateria do meu notebook tá acabando. Tchau.